Estamos na sede do NIC-BR para algo bem diferente para você. Vamos fazer uma entrevista com a Manuela, um bate-papo sobre governo digital e sobre várias coisas relacionadas com a internet. Ela está esperando a gente lá dentro. Vamos lá? Manuela? Opa, olá, Olá, tudo bem? Muito prazer. Eu sou a professora Thaís, dou a disciplina de Tecnologia da Informação na Gestão Pública. Nossos alunos precisam conhecer um pouquinho melhor sobre governo digital. Será que você consegue bater um papo comigo? Lógico, vamos lá. Vamos lá. Vamos. Então, Manuela, eu queria saber um pouquinho como que funciona a NIC-BR, CGI-BR, CETIC, esse monte de sigla que aparecem nas publicações de vocês. Você consegue me explicar? Lógico, claro, vamos lá. O Comitê Gestor da Internet no Brasil, ou CGI-BR, né, ele é reconhecido como um modelo multissetorial. Por quê? Porque ele é composto por pessoas de diferentes setores da sociedade, academia, setor privado, governo e terceiro setor, que se reúnem para pensar questões relacionadas ao uso e desenvolvimento da internet no Brasil. E para atender, essa é a principal atribuição desse grupo de pessoas, né, desse comitê. Então, são conselheiros que vão pensar em questões relacionadas a melhorar a internet no país. E para atender essas atribuições, a esses objetivos desse grupo, foi criado o Núcleo de Informação e Coordenação do .br, esse sim o NIC-BR. O NIC.br é uma organização sem fins de lucro e uma das suas principais atividades é implementar os projetos, as ações definidas pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil, o CGI. Diria que a sua principal atividade atualmente é também a gestão dos domínios .br no Brasil. Então, por exemplo, se a professora quisesse ter um site .br, professorathaís.br, você precisa pagar uma taxa anual para ter esse domínio e se quiser manter ao longo do tempo, paga todo ano, e com esses recursos que são realizadas as atividades que o CGI determina para o NIC-BR implementar. Nesse sentido, o NIC-BR é formado por vários departamentos ligados a temas da internet. Então, são centros de estudos, são áreas que vão lidar com questões relacionadas à rede, desde qualidade da internet no Brasil, segurança, acessibilidade e tecnologias na web, enfim, vários temas, sempre pensando em retornar esse recurso, né, advindo do registro do domínio.br para a sociedade, em benefício da sociedade. Então, um desses centros, um desses departamentos do NIC.br é o CETIC, que o nome, na verdade, completo é Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. E o CETIC-BR é o principal departamento voltado para a produção de indicadores e estatísticas aqui do NIC. Então, esse centro tem como missão produzir estatísticas sobre a adoção, o uso das tecnologias na sociedade brasileira. Atualmente, a gente tem mais de 10 projetos nesse sentido, né? Mais de 10 pesquisas, estudos sobre o uso das tecnologias com diversos segmentos da sociedade, então domicílios, indivíduos, crianças e adolescentes, empresas, escolas, estabelecimentos de saúde e cultura, governos, enfim, uma grande quantidade de pesquisas voltadas para entender como, de fato, as tecnologias vêm sendo adotadas pela sociedade brasileira. Além desse papel da produção de estudos, pesquisas e estatísticas, o CETIC, em 2012, se tornou um centro regional da Unesco. Isso ampliou as atribuições do centro. Então, além da produção de indicadores e estatísticas para compreender a adoção das tecnologias no país, também se tornou escopo do centro auxiliar outros países em medição de
medição de tecnologia, né? A importância de medir o uso das tecnologias, isso especialmente para os países da América Latina e países de língua portuguesa no continente africano. Então, o CETIC tem como principais atividades, de fato, acompanhar, monitorar ao longo do tempo o desenvolvimento da sociedade da informação no país, a adoção das tecnologias e também de auxiliar outros países, especialmente por meio de capacitação, workshops, atividades de treinamento mesmo, a como eles também podem medir a tecnologia em seus países para compreender a adoção, né? Ou pelo menos esse monitoramento de como os países vêm adotando o uso de internet, computadores, dispositivos móveis, enfim, todas essas tecnologias fazem cada vez mais parte do nosso cotidiano. E esses dados, essas pesquisas que você comentou agora, o gestor público consegue, então, acompanhar como que está sendo o desenvolvimento aqui no Brasil das tecnologias? Me fala um pouquinho dessas pesquisas. Lógico. Sim, todas as pesquisas produzidas pelo CETIC-BR, né, o departamento do NIC-BR, estão disponíveis gratuitamente no site do CETIC. Então, todo o material é disponibilizado online. Além disso, o CETIC tem pesquisas para diversos segmentos que podem auxiliar os gestores públicos na tomada de decisão. Então, como eu até citei, tem pesquisas, por exemplo, de estabelecimentos de saúde públicos e privados. Então, se quiserem informações de como está a adoção de tecnologia na área de saúde por hospitais públicos de diferentes portes, a gente tem dados sobre isso. Ou pesquisas com escolas urbanas e rurais públicas, então entender como é que está sendo utilizada a tecnologia para melhorar a aprendizagem. Então são diversos segmentos que a gente tem pesquisas que permitem o gestor público ampliar o entendimento acerca do uso da tecnologia naquele contexto. Então, para os gestores públicos, isso é uma coisa que a gente defende bastante, eles estão cada vez mais pressionados a tomarem decisões baseadas em dados e evidências. Ou seja, né, através de decisões informadas, que justifiquem a escolha de um diagnóstico, de uma política pública, da avaliação, etc. Então, para isso, indicadores e estatísticas são instrumentos fundamentais, porque eles permitem desde trazer uma informação sobre o diagnóstico, então como é que está a situação da penetração de internet banda larga no país. Eu tenho que fazer políticas nesse sentido, a inclusão digital já está solucionada no meu país, até avaliação e monitoramento de políticas públicas, programas governamentais. Então, eu estou fazendo uma série de iniciativas para melhorar o uso das tecnologias nas escolas, para ampliar o conhecimento dos professores sobre o uso de tecnologia e aprendizagem. Isso de fato ocorre? Então, indicadores e estatísticas são fundamentais para isso e a gente tem dezenas e dezenas de indicadores aqui com esse objetivo de tentar compreender em que momento o Brasil está e acompanhar ao longo do tempo, né? São pesquisas regulares que são realizadas anualmente ou a cada 2 anos, então a gente não quer só o retrato de um ano, né? A gente quer acompanhar ao longo do tempo o que está acontecendo, se as políticas estão fazendo efeito, enfim, que situação a gente está, não só em relação ao Brasil como um todo, mas também indicadores que permitam comparar como o Brasil está em relação a outros países do mundo. Então, sem dúvida, cada vez mais vai ser exigido do gestor público que as decisões sejam baseadas em indicadores, estatísticas, enfim, dados que justifiquem, em transparência, as escolhas realizadas em termos de que políticas públicas vão ser realizadas, se devem continuar no caminho de uma determinada política pública ou não, se ela não está obtendo as metas que eram desejadas, como é que a gente modifica isso para que, de fato, as políticas atinjam seus objetivos, que é melhorar, no final, é melhorar a qualidade de vida dos indivíduos, sem dúvida. E você tocou num ponto bem importante, que é a questão da transparência. E existe a política, digamos assim, de dados abertos. Tem até um decreto de 2016 que fala sobre isso. Você tem algum exemplo de como esses dados abertos poderiam ajudar numa futura gestão pública? Sim, os dados abertos é uma temática que tem bastante proximidade com o setor público, porque ele é baseado em 2 ideias, essencialmente, assim, se eu fosse resumir bastante. A primeira é que a sociedade, o dado governamental é público, é aceitar que todo dado produzido pelas entidades públicas tem que ser disponibilizado para a sociedade, exceto, obviamente, a própria lei define o que é sigiloso, o que não deve ser publicado.
e que, além de ser disponibilizado pela sociedade, a sociedade pode utilizar esses dados para produzir conhecimento, para produzir, para controlar o governo socialmente, para fazer controle social, enfim, para qualquer atividade. E o segundo ponto está relacionado, estamos falando de dados que estão disponíveis por meio de máquinas, por meio de computadores, online. Então, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter certas características para permitir, para minimizar as barreiras ao uso, ao acesso a esses dados e ao uso desses dados, porque esse é o objetivo principal, é garantir que a sociedade tenha acesso aos dados governamentais. E nesse sentido, como os governos vêm se beneficiando? Vêm se beneficiando primeiro desse uso da coletividade em relação aos dados. Então, no Reino Unido, há alguns anos atrás, teve um exemplo que eu acho simples, mas que mostra o potencial do uso dos dados públicos pela sociedade, é que o governo disponibilizou os endereços dos banheiros públicos. E aí alguém foi lá e colocou no mapa e qualquer pessoa podia acessar facilmente. Será que na região que eu estou aqui andando tem um banheiro público? Não tem? Tem toda uma expectativa que as pessoas vão usar isso para ampliar desenvolvimento econômico, produzir negócios. Outra atividade que muitos governos fazem, além dos portais de dados abertos, que são portais que divulgam os dados públicos com essas características, né, formato aberto, que permitem que as pessoas usem esses dados sem ter barreiras de propriedade de programas, entre outras características, são as maratonas hackers ou hackatonas, que a gente chama, que são momentos que o setor público chama a sociedade para, olha, vamos usar meus dados para produzir aplicações que gerem soluções para a sociedade, e dessas atividades saem várias ideias que podem beneficiar tanto a sociedade quanto os negócios e etc. Então, a ideia principal é essa, não só ter regras para disponibilizar os dados, que permitam a acessibilidade deles, que as pessoas possam usar, por exemplo, para programar, enfim, da maneira que elas acharem melhor, processar aqueles dados da maneira que desejarem, e também para produzir soluções que tragam benefícios para a sociedade como um todo. Acho que esses são os principais pontos, e o relacionamento, né? O quanto o governo vem cada vez mais dando atenção a esse tema, isso por meio de legislação, a entrada na parceria para o governo aberto, que são todos que tratam dessa temática de dados abertos. E a utilização desses dados, como você mesmo disse, né, é utilizando por meio de um sistema. Isto é, precisa ser desenvolvido sistemas, aplicativos, para que seja isso acessível à população, correto? E você consegue ver quais seriam as barreiras tecnológicas que uma gestão pode enfrentar numa implantação, por exemplo, de um sistema utilizando dados, ou até mesmo a questão de segurança digital, mas o que envolveria para que isso realmente venha a ser algo existente no governo brasileiro? Então, eu sempre digo que existem barreiras tecnológicas e não tecnológicas, né? As barreiras tecnológicas seriam propriamente relacionadas a ter, de fato, computador, internet ou máquinas que tenham capacidade de processamento. Essa ideia de sistemas, de dados, é que cada vez mais vão ser coletados mais dados de diversas fontes. A inserção da tecnologia no cotidiano, né? Uma grande parte das pessoas terem acesso a computadores ou terem dispositivos como sensores, e cada vez mais lugares você vai coletar um grande volume de dados, você precisa ter tecnologia capaz de processar, de utilizar esses dados para tomada de decisão. Então esse é o desafio número 1, né? Ter capacidade técnica para utilizar, de fato, conseguir tomar decisões a partir dessa grande quantidade de dados. E isso envolve não só recursos financeiros, tecnológicos, mas também recursos humanos, né? Tem indivíduos que estejam preparados para lidar com essas demandas de soluções tecnológicas. Então, esse é um ponto. E também a coleta intensiva, né? A coleta cada vez maior de dados, também gera questões relacionadas à segurança da informação. Então, a preocupação de que com esses dados não vão ser liberados para pessoas que não têm acesso, que eles não vão ser divulgados em lugares que não deveriam estar divulgados. E, nesse contexto, a pesquisa TIC Governo Eletrônico, que é realizada pelo CETIC, ajuda a ter algumas informações sobre em que momento essas organizações públicas estão em termos de uso de sistemas de informação. Então, por exemplo, geralmente, as organizações públicas federais, estaduais e prefeituras, elas têm sistemas de informação voltados para a área administrativa. A maior parte delas tem algum sistema voltado para finanças e contabilidade, gestão de recursos humanos,
gestão de patrimônio, etc. Por outro lado, quando elas são questionadas sobre a existência de iniciativas voltadas para mapas, informação geográfica ou geoprocessamento, nem metade das prefeituras, por exemplo, tem esse tipo de iniciativa. E sistemas de apoio à decisão, menos ainda. Só 15% das prefeituras declararam que tinham um sistema de apoio à decisão. Então, quando você começa a olhar sistemas mais sofisticados, que combinam mais dados, que têm um papel de melhorar, informar melhor o gestor público para a tomada de decisão, ainda muitas organizações públicas não têm desenvolvida essa capacidade de adotar e utilizar esses tipos de sistemas. E acaba sendo até um pouco contraditório, né? Porque até mesmo por essa pesquisa, que foi a TIC Governos Abertos 2017, 90% das prefeituras têm um site. Exato. Só que ter um site, mas e o que isso poderia colaborar para uma prestação de serviço para a população? Sim. Poderia melhorar, né? As prefeituras já têm uma visibilidade online, vamos dizer assim, o seu endereço online, né, a sua relação online, mas isso não significa que elas estão disponibilizando serviços, informações que possam auxiliar a sociedade na interação com o setor público ou na busca por um dado que ela deseja, uma informação sobre um serviço ou acessar um serviço. E nesse sentido, eu diria assim, eu dividiria os desafios principalmente em 3, se fosse falar para melhorar a prestação de serviços eletrônicos no caso das prefeituras brasileiras. Primeiro, que no mundo inteiro está sendo discutido que a tecnologia pode permitir que as pessoas acessem serviços públicos pela internet, que você consiga fazer todas as etapas daquele serviço que você quer utilizar virtualmente. Isso é um desafio muito grande para as prefeituras. A maioria tem um website, mas quando a gente analisa a existência de serviços que a gente chama de transacionais, ou seja, que eles são totalmente realizados online, virtualmente, a maior parte delas não tem. Então, quando mais de 80% das prefeituras disseram que no site é possível, daquelas que têm website, né, é possível fazer download de um documento ou um formulário. Então, buscar um documento, acessar um documento formulário, a maior parte delas tem. Só que quando vamos medir, né, no caso, na pesquisa, outros serviços, como, por exemplo, emitir nota fiscal eletrônica, já a metade das prefeituras declararam que era possível a emissão de uma nota fiscal eletrônica. Agendar um serviço online, uma consulta, etc., pouco mais de 20% das prefeituras. Então, se por um lado existe uma presença online, existe um website, existe uma forma lá de você buscar informações sobre uma prefeitura, por outro, os serviços ainda não são disponibilizados virtualmente e a ideia de desenvolvimento de governo digital é que no futuro o máximo de serviços possíveis possam ser realizados online. O outro ponto que está bastante em debate é produzir informações e serviços que as pessoas consigam acessar por meio dos dispositivos que elas utilizam. E a maior parte dos indivíduos, a maior parte não usa exclusivamente, mas a maior parte dos indivíduos no Brasil que já utilizam a internet usam por meio do telefone celular, que é uma plataforma que tem uma série de características. E a gente também mede, por meio da pesquisa TIC Governo Eletrônico, se tem funcionalidades para dispositivos móveis disponíveis ao cidadão. E a gente também encontra algumas dificuldades. Então, tem o website, a maioria tem o website, mas nem metade das prefeituras tem um website adaptado a dispositivos móveis. Segundo os dados da pesquisa TIC Domicílios 2017, 96% dos usuários de internet utilizaram a rede pelo celular. Então é muita gente que está utilizando e nem metade dos sites são adaptados para esse dispositivo. Prefeituras que criaram um aplicativo, apenas 9% declararam que já tem um aplicativo que elas mesmas criaram e disponibilizam para o público. E tem mais uma questão envolvida quando relaciona celular. De acordo com as características do indivíduo, essa pessoa usa apenas o telefone celular como forma de acesso. E, geralmente são pessoas com baixa escolaridade, baixa renda familiar e muitas vezes também são pessoas que necessitam acessar determinadas políticas públicas. Então, se os gestores públicos não levarem em consideração os dispositivos que essas pessoas usam para prestar serviços ou divulgar informações, isso pode causar mais ou gerar mais barreiras para o acesso aos serviços.
E, por fim, apesar de todo esse desenvolvimento, ampliação cada vez maior do uso da tecnologia, ainda existem pessoas que não utilizam a internet no Brasil. Era exatamente disso que eu ia comentar com você, porque existe uma porcentagem grande, né, de 39% das pessoas, dos domicílios do Brasil, ainda não têm acesso, eles não estão conectados. Exato. Pelo menos foi esse o número que eu vi lá na pesquisa TIC Domicílios de 2017. Exatamente, é isso mesmo, correto. É muita gente, né? Exatamente. Existe uma parte da população, né, que não está conectada, tanto via domicílios que não têm acesso à internet, quanto indivíduos que não acessaram a internet ou que não utilizam a internet. E o que é mais importante entender é quem são essas pessoas que ainda não utilizam a internet. Elas têm características muito parecidas. Então a gente encontra diferenças relacionadas às regiões brasileiras. Então, enquanto as regiões sul, sudeste e centro-oeste são as com mais domicílios conectados, as regiões norte e nordeste ainda têm patamares abaixo dessas regiões. Então, a região sudeste tem quase 70% dos domicílios conectados e a região norte está se aproximando em 2017, agora a metade dos domicílios conectados. Outra característica que demonstra diferença ou desigualdades no uso da internet é a localização do indivíduo ou do domicílio, se ele está na área urbana ou rural. Então, de modo geral, os domicílios na área urbana são muito mais conectados do que aqueles na área rural. E quando a gente olha para os indivíduos ou analisa as diferenças dos indivíduos, aparecem outras formas de desigualdade, né? Então, o acesso é maior a indivíduos com alta escolaridade, cidadãos da classe social A e B, mais de 90% desses indivíduos já acessam a internet, são usuários de internet. A faixa etária também costuma ter diferenças, então, quanto indivíduos, né, a TIC Domicílios, ela entrevista indivíduos acima de 10 anos, né, 10 anos ou mais, população com 10 anos ou mais. Indivíduos de 10 a 34 anos, mais de 80% já são usuários de internet. E conforme aumenta a idade, diminui a frequência, né, de indivíduos, a proporção de indivíduos que utilizam a internet. Entre os indivíduos com mais de 60 anos, entre os idosos, apenas 25% é usuário de internet. Isso tudo pode servir de insumo para a tomada de decisão em termos de políticas públicas, né? Vou prover um serviço online para a população aposentada, que é só online e pode gerar dificuldades. Por outro lado, eu acho importante, aí, o lado positivo disso, é que ao longo do tempo, vem aumentando a quantidade de domicílios e indivíduos que estão conectados, né? Como eu disse no começo da nossa conversa, as pesquisas do CETIC são regulares. Então, essa pesquisa corre a cada ano. Em 2008, tinham apenas 18% dos domicílios conectados. E na última edição, em 2017, já passou de 6 a cada 10, né? Está em torno de 6 a cada 10 domicílios conectados. E isso leva a outros desafios para o gestor público, né? Aí começam a entrar temáticas como habilidades digitais, segurança, enfim. Quando estamos conectados, que outros desafios, né? Aparece qualidade da internet, né? Será que só o acesso é importante? E para ver vídeos, para fazer uma série de atividades, a qualidade da internet também passa a ser um tema de destaque para se pensar como melhorar o desenvolvimento da internet no país. E tem também a questão da e-democracia, né? Tem tanta gente falando sobre isso. Como que seria a relação com essa e-democracia? O que seria isso? Vamos lá, esse é um tema que eu sempre brinco, que o eletrônico é fácil, é o uso das tecnologias. O E se refere ao uso das tecnologias. Democracia que é o problema. Depende do seu conceito, mas de modo geral, a e-democracia vem sendo definida de duas maneiras. Uma mais ampla, que ela está pensando como é que a tecnologia pode auxiliar na melhoria dos processos democráticos. Então, vai tratar de vários temas. Como é que a gente usa a tecnologia para melhorar a transparência, acesso à informação, participação, controle social. Então, vamos pensar em todas as atividades que podem ser realizadas pelo setor público ou pela sociedade para melhorar os processos democráticos. E nisso entram portais de transparência, serviços de solicitação de acesso à informação, etc. Esse é o conceito, né, mais amplo. E também tem pessoas que vêm defendendo um conceito mais restrito, que é a democracia eletrônica ou democracia tem que se referir ao uso da tecnologia para ações que a sociedade consiga influenciar na tomada de decisão do setor público, nas políticas públicas. Aí são iniciativas mais específicas,
do governo ou da sociedade com foco em, olha, vamos expressar as nossas contribuições, os nossos desejos, as nossas vontades e a gente quer ser escutado pelo setor público, a gente quer que isso seja levado em consideração para as políticas públicas, para as ações, para as leis, enfim, para qualquer tomada de decisão. Nesse sentido, são vários exemplos. Podem ser feitas consultas públicas online, votações, enquetes, fóruns, enfim, usar as ferramentas tecnológicas para auxiliar na tomada de decisão do setor público. E a gente tem alguns resultados sobre isso relacionados à pesquisa TIC Governo Eletrônico. Então, quando a gente avalia a proporção de prefeituras, organizações públicas federais e estaduais que possuem canais de contato, é bastante alto. Mais de 90% dos órgãos públicos federais, estaduais e das prefeituras têm, por exemplo, um e-mail para contato. Então, assim, canais amplos, que qualquer pessoa poderia mandar um e-mail, já tem bastante presença dessas organizações. 3 a cada 4 organizações públicas no país têm um perfil em alguma rede social, que também é uma das atividades mais realizadas por usuários de internet, a participação em redes sociais. Então, assim, ferramentas de contato, elas estão bastante presentes no setor público já. Só que também temos indicadores para entender, vamos dizer, esse conceito restrito, né? Iniciativas voltadas para a participação que foram realizadas por essas organizações nos últimos 12 meses. Aí os patamares são muito mais baixos, né? Os resultados demonstram que esse tem um espaço para bastante ampliação. Então, o governo federal, as iniciativas dos órgãos públicos federais, por exemplo, 40% declararam que tiveram iniciativas de consulta pública online nos 12 meses anteriores à pesquisa. Nas prefeituras e nos órgãos estaduais, isso não chega a 20%. Então, se por um lado você tem mais de 90% dos órgãos com e-mail, a maior parte também com perfis em redes sociais, iniciativas voltadas diretamente à participação, ainda existe espaço para ampliação, ainda são poucas que realizam iniciativas voltadas para esse tema. Um exemplo, talvez o exemplo mais característico de iniciativa de participação eletrônica, democracia eletrônica, é o orçamento participativo digital, que alguns municípios realizam, BH, Belo Horizonte realizou algumas vezes, que seria divulgar algumas obras, algumas ações de políticas públicas para a sociedade, e haveria uma votação. Eles realizam votação e o mais votado é o empreendimento que a administração pública, no caso a prefeitura, se propõe a realizar. Então, é uma escolha da sociedade de qual daquelas iniciativas deveriam ser privilegiadas. Só para dar um exemplo, né, já existe, mas ainda, quando a gente olha para o total de prefeituras, ainda existe bastante espaço para ampliar esse tipo de iniciativa. E por isso que é importante, tão importante, né, o trabalho de vocês. Todas as pesquisas, todos esses indicadores, né, tem uma relação direta com qualquer gestão pública. Olha, Manuela, muito obrigada pelas suas respostas. Nosso bate-papo foi super gostoso e eu acho que as informações que nós conversamos aqui vai com certeza ajudar nos nossos futuros gestores públicos, não acha? Com certeza, obrigada pelo convite. E esse é o objetivo de verdade, é que esses dados eles estão disponibilizados para uso dos gestores públicos, dos acadêmicos, enfim, de qualquer pessoa que queira entender e acompanhar o uso das tecnologias no Brasil, porque esse é o papel de fato, que ele traga que eles possam ser a base para mais desenvolvimento, de garantir maiores ações de inclusão digital, enfim, que o governo digital no Brasil também, de fato, possa se refletir em ações que beneficiem a sociedade brasileira. Bacana, muito obrigada. Nossa, quanta informação, não é mesmo? Agora que você conhece um pouco mais sobre governo digital e sobre todos esses indicadores que eles promovem para a gente, eu te convido a conhecer um pouco mais do site do CGI, do NIC e do CETIC para dar uma olhada nessas informações. No mundo digital, tudo está em constante mudança, toda hora tem uma informação nova, não é mesmo? Então é importante a gente pesquisar e correr atrás da informação. E você, está melhor preparado para se tornar um gestor público que trabalha com tecnologia da informação? Eu tenho certeza que sim. Então, bons estudos e até mais!